Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje é dia de Vasco, 6 horas em Muriaé. O Vasco enfrentará Tombense pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, num clima muito bom. A cidade completamente cheia de torcedores vascaínos, expectativa inclusive de hoje o estádio estar completamente abarrotado de torcedores do Gigante da Colina, ou seja, o Vasco jogará de fato em casa, mas fora do Rio de Janeiro, e a gente vai trazer todos os detalhes desta partida, desde a classificação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, pois é uma grande oportunidade para que o Vasco termine essa rodada no G4, entre os 4 primeiros colocados, coisa que não acontece desde a última temporada. Vamos falar também sobre a escalação, como o Vasco vai a campo, treinamento que aconteceu ontem também em Muriaé, focando nessa partida de hoje e muitas outras informações. Inclusive iremos falar também sobre a AGE, pois ontem, através de uma Assembleia Geral Extraordinária, foi confirmada a alteração do estatuto para que venha a ser permitido, aprovado uma SAF dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, você está no canal do Gigante, este é o Bom Dia, o Acorda Vascão. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like aqui embaixo, mas principalmente o seu placar. Eu quero saber quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje entre Vasco e Tombense. Deixe aqui embaixo no seu comentário o placar dessa partida e caso você venha acertar, a gente no próximo vídeo comenta o seu nome aqui no canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e a gente vai deixar para trazer alguns detalhes importantíssimos sobre a AGE. Inclusive teve gente aí, gente não, né? Mas teve sócios que entraram através da mesa diretora do Vasco, né, contra a realização dessa AGE durante o processo, algo que revoltou inclusive alguma parte da torcida vascaína, e a gente vai trazer todos esses detalhes ao final do vídeo, porque hoje vamos falar primeiramente sobre o assunto principal deste dia, que é a partida entre Vasco e Tombense. Hoje pela quinta rodada, às 6 horas da tarde, o Vasco enfrentará a equipe da Tombense. Como já falado, né, jogo válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma partida que terá as suas dificuldades. A Tombense atualmente se encontra na 17ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e com 4 empates. Uma equipe que empatou todas as partidas pelo placar de 1-1. Ou seja, tem sempre o costume de fazer gols, mas também tem sempre o costume de levar gols. E hoje o Vasco tem também ao seu favor jogar praticamente em casa, pois a cidade cheia de vascaínos está num clima muito bom, né, para essa partida. Os torcedores vascaínos que se encontram no local estão bastante ansiosos, estão numa expectativa muito alta. Muitos vascaínos aqui do Rio de Janeiro foram também para Muriaé. É uma cidade muito próxima aqui do Rio de Janeiro, é algo em torno de 5 horas e meia de distância. Então realmente muitas pessoas daqui foram para Muriaé e muitos torcedores de Minas, vascaínos, também estarão no local da partida apoiando o Gigante da Colina. Ontem, inclusive, foi o último treino do Vasco antes de enfrentar a equipe da Tombense. O treino foi aí por volta das 4h30, 5 horas da tarde. Às 4 horas o elenco saiu do hotel e em direção ao estádio Soares de Azevedo, local do treino e palco da partida desse domingo, e ao sair do hotel foi recebido por muitos torcedores do Vasco, que demonstram que de fato há um grande incentivo para esse elenco, para essa partida de hoje. A situação na tabela já foi falada, em caso de vitória o Vasco chegará ao G4 da competição. Muitos times aí, muitas equipes já entraram em campo e realmente faltam apenas 2 partidas, Tombense e Vasco, e Náutico e Guarani. Em caso de vitória, o Vasco vai a 9 pontos e poderá ultrapassar a Chapecoense, que é a 8ª colocado, ou seja, uma rodada muito boa, muito benéfica para o Vasco com relação aos outros resultados. Após o treino, né, tivemos aí a noção de como o Vasco deve entrar em campo. Havia uma dúvida com relação ao Thiago Rodrigues, que ficou de fora dessa última partida de quarta-feira contra a Ponte Preta, devido a uma lesão no joelho que acabou sofrendo no treino de terça-feira. Porém, ontem ele já treinou normalmente com o elenco e a grande expectativa é para que ele venha realmente entrar em campo hoje contra a equipe da Tombense. Ele foi reavaliado ainda após o treino, mas o Departamento Médico de Futebol do Vasco não divulgou nenhum tipo de boletim sobre a situação do atleta. Caso ele realmente não venha ter as condições, quem deve entrar em campo é o Alexander ou o House, que também viajou
para Muriaé, para jogar, para disputar essa partida e estar à disposição técnica da comissão do Zé Ricardo. E ele, de fato, a única dúvida. Thiago Rodrigues. O restante irá ser a mesma escalação que o Vasco enfrentou a Ponte Preta, com Gabriel Dias na direita, Riquelme na esquerda, Quinteiro e Anderson Conceição formando a dupla de zaga, o meio-campo composto por Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê, e um ataque por Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel, o Ranigol, artilheiro do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e artilheiro do Vasco na temporada com 9 gols em 18 partidas. O técnico da Tombense, Emerson Maria, falou sobre esse jogo, a expectativa em enfrentar o Vasco e as dificuldades no local da partida. Então, dê uma olhada aí nas palavras do treinador da Tombense. A dificuldade de estar jogando em Muriaé já foi assimilada pelo nosso grupo. É um grupo muito resiliente, muito trabalhador, muito consciente das suas responsabilidades. E com essa atmosfera que vamos encontrar da maioria de torcedores vascaínos, pode servir como um fator de motivação para que possamos, com muito empenho, trabalho, organização, fazer um grande jogo e conseguir a nossa primeira vitória na competição. A equipe vem jogando bem, vem jogando com personalidade, deixamos escapar 2 vitórias jogando em Muriaé contra 2 grandes equipes de Série B, Cruzeiro, que também é um dos favoritos ao acesso juntamente com o Vasco da Gama, Grêmio, Bahia e outras grandes equipes, né? E o Operário também de Ponta Grossa, que é uma equipe que investiu muito e sempre faz boas campanhas na Série B. Tomamos o gol nos minutos finais da partida e conseguimos 2 empates importantes fora de casa, saindo atrás e mostrando o poder de reação. Então a expectativa amanhã é de fazer de domingo fazer um grande jogo e tentar, com muito respeito, como eu falei anteriormente, vencer a equipe do Vasco da Gama e seguir a nossa caminhada na competição. Agradecendo ao Emerson, desde já, pela participação dele, mais uma vez aqui no... Então, como vocês viram aí, de fato, né, o técnico da Tombense bastante não preocupado, mas receoso, porque sabe que vai enfrentar bastante dificuldade nessa partida de hoje. A Tombense joga em Minas, seu estado, mas jogará num estádio praticamente do Vasco da Gama, fora de casa, porque em sua grande maioria será torcedor vascaíno, ou seja, uma expectativa muito grande para esse jogo, pelo menos por minha parte. Não será um adversário fácil, volto a repetir, a Tombense está na 17ª colocação, porém ainda não perdeu nenhum jogo na competição, enfrentou adversários considerados difíceis, o próprio Cruzeiro, a Tombense já enfrentou e conseguiu arrancar um empate de uma equipe que irá disputar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Vasco tem que entrar ligado, tem que entrar aí realmente com essa vontade, essa gana de vencer, como aconteceu no primeiro tempo da partida contra a Ponte Preta. Se realizar o mesmo segundo tempo que fez na quarta-feira, vai ficar difícil sair com um resultado positivo. Mas há uma expectativa muito grande por parte da torcida vascaína para essa partida contra a Tombense em Muriaé. Uma vitória pode colocar o Vasco no G4 da Série B, algo que não aconteceu na temporada de 2021. Vamos com tudo, expectativa muito alta, eu coloco aí 2-0 Vascão, outro gol do Raniel e um gol do Gabriel Peck. Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser essa partida de hoje entre Vasco e Tombense. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Vamos seguir agora a falar sobre a AGE, porque ontem tivemos a AGE, uma das notícias, um dos assuntos mais comentados nesse sábado, tanto na tarde, quanto na manhã, quanto também na noite. E de fato foi aprovada a alteração do estatuto. 77,4% dos sócios que votaram foram favoráveis à inclusão da SAF no estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. 4.210 pessoas votaram, 3.260 votaram sim, 925 votaram não e 25 abstenções, ou seja, não declararam voto para nenhuma das partes. Os próximos passos, como já explicado em vários vídeos que eu já postei aqui e trouxe para vocês, será uma reunião no Conselho Deliberativo para analisar a proposta da empresa norte-americana, da 777 Partners, uma proposta agora que é vinculante, lembrando que o Vasco já tinha uma proposta na mão, mas era uma proposta não vinculante, que não envolvia um acordo contratual entre as duas partes, agora vai envolver. Então, o Conselho Deliberativo irá analisar esse contrato. E caso essa proposta venha de fato ser aprovada pelo Conselho Deliberativo, através também de uma votação, novamente a AGE será realizada para que os sócios aprovem ou reprovem essa proposta da 777 Partners e a possível venda de 70% da SAF do clube, aliás, da SAF do Vasco, à empresa norte-americana. A expectativa é que esse processo acabe até a segunda quinzena de julho. Essa é a grande expectativa da diretoria vascaína com relação a esse assunto. Ontem, por volta das 11 horas, foi
o horário, né, no caso, que o resultado saiu, mas a expectativa é que ele pudesse, inclusive, ter sido liberado até mesmo antes. Isso não aconteceu porque houve 2 protestos realizados contra a AGE durante a votação. O primeiro foi do sócio emérito Leonardo Rodrigues, do grupo Fusarca. Ele apresentou protesto à mesa diretora da AGE, reclamando que não teve a possibilidade de votar em cédula. Segundo ele, ele disse que a gente viu, né, deu uma olhada aí nessa reclamação. Ele de fato reclama que não votou com papel, com a cédula. Porque como era uma eleição híbrida, tinha que votar de uma maneira máquina, né? Não era cédula, é um jeito antigo do Vasco da Gama de se fazer votações e realizar assembleias gerais extraordinárias, e esse sócio reclamou desse novo modelo de votação. A mesa recebeu o processo, o protesto, aliás, e logo em seguida o rejeitou. Porém, por volta das 9h30 da noite, minutos antes de ser encerrada aí a Assembleia Geral Extraordinária, o Sérgio Frias, ele que foi candidato à presidência, né, no ano de 2020 junto ao grupo Casaca, ele e outros 19 sócios do Vasco assinaram um documento pedindo a nulidade da AGE. O conteúdo de 3 páginas foi entregue à mesa diretora. E, infelizmente, né, não devido ao protesto, porque eu acho que deve sim ser protestado, eu não concordo, para quem quer saber a minha opinião, a forma de protesto que foi feita por alguns sócios, mas, cara, é a democracia, isso deve ser feito. Se você não concorda com o modelo, se você não concorda com o que está vendo, tem que reclamar. E ficará na mão da mesa diretora, no caso que era o órgão competente para fazer isso ontem, ou na mão da justiça, para determinar o que é certo e o que é errado. E o Sérgio Frias fez ali o papel dele, de ir contra aquilo que ele acha que é o certo, segundo o seu modelo de vida. E a mesa diretora teve que acabar atrasando um pouquinho, né, no caso, para divulgar o resultado devido a esse protesto aí por parte do Sérgio Frias e outros 19 sócios do Vasco, que o estatuto diz que a mesa precisa analisar e responder o documento em até 1 hora, ou seja, era necessário, já que esse pedido, esse protesto foi realizado por volta das 9h30 na mesa diretora, a mesa diretora teria que analisar esse documento antes de encerrar a votação, e tudo isso acabou dificultando aí a divulgação do resultado. Porém, enfim, quem acabou querendo que a SAF, né, fosse implementada no Estatuto do Vasco, conseguiu ver isso sendo realizado. Agora o Vasco é uma SAF de fato, mas ainda não tem um grande investidor, e é isso que será analisado. O novo investidor, o novo dono da Sociedade Anônima de Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ontem, o Jorge Salgado, da Rádio Tupi, falou sobre esse momento que é de fato tão célebre, tão importante, tão marcante na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, dê uma olhada aí nas palavras do atual mandatário do nosso Gigante da Colina. Meu grau de satisfação é o máximo possível, né? A gente está caminhando para uma história nova no Vasco. Conseguimos atrair um patrocinador de peso relevante e estamos caminhando nesse processo, né, de aprovação da SAF. Hoje é mais uma etapa, uma votação absolutamente tranquila. As pessoas que quiserem vir aqui ao calabouço ou vieram, puderam constatar esse clima de tranquilidade. A 777 está, nesse momento, fazendo uma due diligence, né, cumprindo os 90 dias de diligência, né? Então, já praticamente os processos do ponto de vista administrativo, legal e financeiro estão bastante adiantados. E no futebol também tem avançado bastante. Semana passada eu tive uma reunião com o Juan, que é a pessoa responsável pelo futebol, e a gente está bastante alinhado, temos feito algumas avaliações e conversado com uma certa frequência. Então, rapaziada, como vocês viram aí, o Jorge Salgado é uma expectativa muito grande e, de fato, a gente também espera ver um Vasco melhor caso realmente essa venda venha a ser concluída. É isso que o grande torcedor, a grande maioria, aliás, do torcedor quer com a SAF, ver novamente o Vasco voltando aos seus grandes tempos, ver o Vasco voltando a ser aquela grande potência que nós conhecemos. Mas esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.
Vasco!